Eu vou apresentar um sistema que contém conteúdos de química e, por meio de interações com o usuário, por meio do preenchimento de informações, de alguns dados, ele vai vai realizar uma série de operações e apresenta os resultados ao usuário. Esse sistema ainda está em desenvolvimento, mas já tem algumas funções estabelecidas. Então, o usuário ele vai preencher algumas informações pedidas pelo sistema, e o sistema vai pegar essas informações, realiza uma série de operações e apresenta ao usuário os resultados. Então, vai aplicar os conteúdos de química e vai mostrar como esses resultados podem ser aplicados, o que eles significam. A intenção desse sistema é que utilize uma linguagem mais simples. Então, além dos termos técnicos, que são muito utilizados em livros e artigos, em alguns sites da internet, por exemplo, ou alguns vídeos, então que utilizam termos técnicos que talvez ficam longe da realidade dos estudantes, dos usuários nesse caso. Então, o sistema ele visa utilizar uma linguagem mais simples. Então, além dos termos técnicos, trazer uma linguagem que seja mais fácil para compreensão. Então, no momento, tem duas funções já estabelecidas, uma em relação à concentração e também com relação aos estados físicos, temperatura de fusão e ebulição. Então, essa seria uma tela inicial, que tem uma definição do sistema, uma explicação sobre química. Temos aqui a parte de concentração, que fala sobre concentração de soluções. Então, tem uma definição sobre concentração, como que ela é determinada, o que está envolvido ali nessa parte de concentração. Tem também o caso, né, a concentração comum, que é a concentração que utiliza a massa do soluto em relação ao volume da solução. Então vai interagir a massa do soluto e o volume que tem ali dessa solução preparada. E nesse caso a gente pode fazer alguns cálculos, onde a gente pode calcular a concentração, a gente pode determinar o valor da massa, calcular o volume também, que são coisas relacionadas com o conceito de concentração. Então, concentração seria a razão que tem entre a massa do soluto, nesse caso, e o volume da solução. Existem outras formas de determinar a concentração, como porcentagem, parte por milhão, parte por bilhão, concentração molar, então vai utilizar a quantidade de soluto em mol, mas de maneira geral a gente vai relacionar o soluto com a solução de maneira como um todo. Então a gente pode fazer o cálculo de concentração, pode fazer o cálculo da massa e pode fazer o cálculo do volume nesse caso. Eu vou selecionar aqui cálculo de concentração. Então ele explica como seria feito esse cálculo, como seria realizada a conta. Então fala que seria a divisão da massa pelo volume. Então, para que o sistema que ele realize esses cálculos, a gente tem que informar a massa e vai informar o volume. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma massa de 20 gramas, por exemplo, dividido pelo valor do volume, eu vou colocar aqui 2. Então seria, por exemplo, 2 litros. Então 20 gramas de soluto seria a massa que seria dissolvida para preparar 2 litros de solução. Eu vou clicar aqui em calcular. Ele realiza as contas, realiza os cálculos e apresenta o resultado. Então a concentração é 10, nesse caso seria gramas por litro. Então o resultado foi obtido pela divisão na massa 20 pelo volume 2. Então, de certa forma, ele apresenta o resultado desse cálculo e explica como seria realizada essa conta, como que chegou a esse resultado. Eu vou mudar aqui, colocar o cálculo da concentração. Então ele aqui define também como seria obtida essa concentração, essa massa, como que ela pode ser obtida, a relação que tem entre a concentração, a massa, o volume. Eu vou pegar aqui o valor da concentração, vou colocar 10, por exemplo, vou colocar um volume 30. Aqui ele realiza o cálculo e apresenta que a massa nesse caso é 30, poderia ser 30 gramas, por exemplo. Então, para um volume de 3 litros, por exemplo, podem ser dissolvidos 30 gramas para obter uma solução com concentração 10 gramas por litro. Nesse caso ainda não foi implementada ali essa parte de unidades de medida, que ainda está sobre análise se vai ser uma unidade fixa ou se o usuário pode indicar a unidade que ele está utilizando para massa, a unidade que ele pode estar usando para volume, para concentração e assim por diante. E a gente pode calcular também o volume. Então, nesse caso, a gente teria que saber a massa e a concentração. Então, aqui também está explicando como seria feito o cálculo para a determinação do volume. Então, aqui tem uma explicação de como é feito o cálculo do volume, como o volume é determinado. Então, para saber esse valor do volume, a gente vai ter que saber o valor da massa e também o valor da concentração. Eu vou pegar aqui uma massa
Vou colocar o valor 30. A concentração, nesse caso, eu vou usar 15. E sabendo esses dois valores, o valor da massa e o valor da concentração, a gente vai, nesse caso, reorganizar ali a relação. Então, a concentração é massa dividido pelo volume. Para a gente isolar o volume, a gente acaba meio que reorganizando essa relação existente. E a gente chega que a massa será dividida pela concentração para a obtenção do volume. Então, aqui, vou calcular. Então, o volume nesse caso é 2, poderia ser 2 litros, por exemplo. Então, essa quantidade de solução é para dissolver 30 gramas e manter a concentração de 15 gramas por litro, por exemplo. Então, ele apresenta o resultado da conta. De certa forma, ele traz uma breve explicação do que foi feito, como chegou a esse resultado, o que significa esse resultado. Então, o sistema ele acaba realizando alguns cálculos e apresenta também algumas explicações sobre como ele seria obtido. Eu vou selecionar aqui agora a outra função já desenvolvida também, que é relacionada com os estados físicos, temperatura de fusão e ebulição. Então, aqui de maneira geral, ele apresenta os estados físicos, algumas de suas características. Então, nesse caso, a gente está considerando os estados físicos mais comuns, que são sólido, líquido e gasoso, que são os que geralmente são encontrados na natureza, que são utilizados no dia a dia. Tem alguns exemplos, algumas características, suas propriedades. Fala também sobre mudanças de estado, como ocorrem essas mudanças de estado, sobre a variação de temperatura. Fala também sobre temperatura de fusão e ebulição. Então, sabendo a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a gente pode determinar o estado físico de uma substância em algumas temperaturas, em qualquer temperatura. Então, nesse caso, essa parte de interação aqui com o usuário, a gente pode informar a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a temperatura que a gente deseja saber o estado físico, e ele vai indicar qual seria o estado físico nesse caso. Eu vou usar como, por exemplo, a água, cuja temperatura de fusão é 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição 100 graus Celsius, considerando então as condições de pressão a nível do mar, a 1 atm. Então, nesse caso, a temperatura de fusão seria zero e a temperatura de ebulição seria 100 graus Celsius. Eu vou colocar uma temperatura aqui desejada, vou colocar 55 graus Celsius e vou clicar aqui nesse botão para fazer a determinação do estado físico. Então, ele apresenta que a substância está no estado líquido a 55 graus Celsius. Então, nesse caso, a temperatura é maior do que a temperatura de fusão, ou seja, o material ele acabou se derretendo ali, então ele está no estado líquido. E ele é menor do que a temperatura de ebulição, então ele não ferveu. Então ele não passou para o estado gasoso nesse caso. Então ele é um material líquido. Eu vou colocar aqui menos 55, já aproveitando o valor. Ele apresenta que está no estado sólido. Então a temperatura é menor do que a temperatura de fusão, ou seja, o material estava sólido e não derreteu. Então a gente encontra o material no estado sólido. E só mais um teste aqui, eu vou colocar 155 e apresenta que o material está no estado gasoso. Então a temperatura é superior, é maior do que a temperatura de ebulição, ou seja, esse líquido, no caso essa substância, ela foi aquecida, ela passou por um processo de fervura, passou pela ebulição e virou vapor. Então ele é encontrado no estado gasoso. Nesse caso, então, a gente tem aqui o sistema, de certa forma, ele não foi publicado ainda, está em desenvolvimento. Esse aqui seria uma publicação prévia, a gente está mostrando como seria, por exemplo, esse sistema. Então a gente tem aqui a parte de código, onde a gente tem a tela inicial, a tela dos estados físicos, do temperatura de fusão, de ebulição. Tem aqui a parte de concentração. Então a gente vai ter aqui uma espécie de formulário, onde a gente vai informar o tipo de interação que a gente quer fazer, o cálculo que a gente quer fazer. O sistema então vai pegar essas informações que foram informadas e vai acionar uma função. Então, estou utilizando aqui a linguagem de programação, nesse caso JavaScript. Ele vai pegar esses valores, vai pegar essas informações que foram inseridas pelo usuário e vai fazer uma série de operações. No caso da temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ele vai fazer uma comparação do valor da temperatura desejada com a temperatura de fusão e ebulição para determinar então o estado físico. Vai ver se é maior, se é menor, se é igual. Para o caso da concentração, então a gente pode ter ali, o usuário pode escolher se ele quer calcular volume, quer calcular concentração, quer calcular massa. Então a gente seleciona o que vai ser utilizado. E, posteriormente, a gente vai ter então a parte de operação dos cálculos. Então se ele quiser calcular, por exemplo, a concentração, a gente tem que formar a massa e o volume.
Então ele pega ali os valores, faz ali uma operação e depois ele apresenta o resultado. Então dessa forma a gente consegue fazer a interação, a gente consegue fazer os cálculos, consegue fazer o que foi desejado ali, o que está relacionado com aquele conteúdo. Então a gente pode aplicar isso para outros conteúdos também. Nesse caso eu coloquei a parte de concentração e temperatura de fusão, mas é possível fazer outros casos também, como determinação da densidade, fazer cálculos com densidade, análise de fórmulas para ver se é hidrocarboneto ou não, para determinação se é um alcano, alceno, alcino, determinação também da solubilidade, interação para soluções, entre outros cálculos também. Então a gente tem aqui alguns exemplos, mas a gente pode aplicar para outros conteúdos também.